professor, né, que já está aí junto conosco. Bom, o professor mestre Pedro Ricardo Santos da Silva vai trabalhar conosco do aplicado através do uso do WordWall, uma perspectiva inclusiva. Esse aplicativo que foi citado, então, pelo professor José Neto, né? O professor mestre Pedro Ricardo Santos da Silva, ele é mestre pelo programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Piauí, graduado em licenciatura plena em Geografia pela Universidade Estadual do Piauí, especialista em Geografia e Ensino pela mesma instituição, e também especialista em gestão de aprendizado pela Universidade Católica de Pernambuco, Unicap. Ele é professor efetivo no ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal do Piauí, no campus Angical, e ele atua como pesquisador no grupo de estudos e pesquisas em educação, inclusão e políticas públicas do CNPq, do Instituto Federal do Piauí, e principais áreas de atuação é ensino técnico integrado ao médio, na área de geografia, subsequente e concomitante na área de planejamento e gestão ambiental, experiência nas áreas de ensino de geografia, educação especial, educação inclusiva e desenho universal de aprendizagem. Pedro, seja bem-vindo, espero que agora dê tudo certo aí com a tecnologia para você poder fazer a sua exposição, né? E a fala agora está contigo. Um prazer receber você novamente no curso. Acho que você vai ter muito a contribuir. Eu acho que a gente está começando aqui um debate sobre educação inclusiva, né? E a inclusão escolar, e a gente tem perspectivas diferenciadas no Brasil, né? A professora Tereza Mantuan, ela é adepta a uma inclusão total, mais radical. Professora Eniceia, da Universidade Federal de São Carlos, trabalha já numa perspectiva, né, de uma inclusão possível, e o trabalho do Pedro está um pouco dentro dessa perspectiva, eu imagino, da universidade mais apontada para a Universidade Federal de São Carlos, né? De pensar num planejamento mais real, vamos assim dizer, para a inclusão de pessoas com deficiência. Então, é sobre isso que nós vamos falar. A gente falou um pouquinho hoje que tem uma diferença entre educação inclusiva e entre, na realidade, a inclusão escolar do público-alvo da educação especial, né? São duas coisas diferentes. Às vezes as pessoas utilizam como sinônimo, mas elas não são. E o trabalho do Pedro é um trabalho, pelo menos aqui no Piauí, imagino, inovador, porque dentro da geografia, né, eu diria, porque ele é, acho que, um dos primeiros alunos da pós-graduação de geografia que trabalhou com essa perspectiva do desenho universal da aprendizagem. Então, seja muito bem-vindo, a fala é sua. Então, obrigado, boa tarde a todos. E pedir desculpa, na realidade, professor, não foi nem a tecnologia, né, que falhou às 2 horas, foi a energia, uma coisa que às vezes é já de domínio, né, tanto tempo do homem, mas que a gente também está sujeito. Então, pronto para iniciar e testando aqui né, os slides, e a energia simplesmente faltou. Passou 15 minutos, mas foi só mesmo para atrasar, para dar oportunidade, talvez, para o professor Zé Neto iniciar e a gente ficar agora com esse horário, né, das 16 até as 18. Mas é outra situação que a gente sempre está sujeito, né? Dentro dessas novas tecnologias, elas estão atreladas a outras questões, né, que não são de domínios nossos, e sempre precisa ter esse plano B, e a gente teve hoje, para profissionamento até do curso de extensão, né, a gente partiu aí, então, para o plano B. Então, para a gente iniciar, gostaria que passasse os slides, vai ser ela que vai passar, né, a Priscila. Isso. Então, Priscila, Priscila não, pessoal, todo mundo. Eu fiz a dissertação no PPGEL, orientado pela professora Andrés Cabelo, onde o título da dissertação foi o ensino de geografia através do desenho universal da aprendizagem, que é o DUA,
numa perspectiva sobre inclusão escolar de um estudante com deficiência intelectual. Então, como já foi dito, eu sou professor aqui do Instituto Federal do Piauí, aqui no campus Angical. Aqui a gente tem um núcleo, né, que atende a esses alunos com algum tipo de deficiência, que já são na matrícula, né, feita uma triagem, onde eles colocam suas deficiências, né, o que é que precisam, muitas vezes não tem acompanhamento, outras vezes sim, né, e com essa triagem, e junto a esse núcleo, eu consegui selecionar alguns alunos, né, e um chamou mais a atenção, que a gente passou a trabalhar com esse aluno com deficiência, né, intelectual, dentro da perspectiva do DUA, voltado, né, para a minha disciplina aqui, né, em Angical, no IFP, que é o ensino de geografia, certo? Pode passar o próximo slide. Então, como a professora também falou, o DUA é uma coisa, né, uma técnica de aprendizagem que ela ainda não é muito difundida, né? Pelo menos aqui, mas já vem sendo feito alguns trabalhos. Tive contato com o DUA através, né, da pós-graduação da, da educação, aí ao lado, da educação, da pedagogia, né? E a partir disso, uma disciplina que eu paguei lá, e a partir disso eu trouxe para a professora Andréa, nessa questão do DUA, mostrei algumas questões para ela e a gente decidiu aplicar o DUA junto com esse aluno. O DUA ele tem origem na arquitetura, na década de 70. O DUA ele vai ser creditado a um grupo de professores da Universidade de Harvard. Então, ele vai aí ter esse professor, mais um grupo de estudo e de várias áreas, onde eles, a partir, né, da arquitetura, eles começam a planejar a retirada de obstáculos, né, que existem no processo educacional para que alunos com deficiência tenham a oportunidade de aprender ou de ter uma oportunidade de ter um aprendizado igual aos outros alunos. Né? Daí o nome universal. Na arquitetura, como a gente já sabe, esses obstáculos eles foram sendo retirados a partir da eliminação de algumas formas que não era de acesso a todos, como degraus, né, sendo substituído por rampas, onde todos poderiam utilizar essas rampas para adentrar algum espaço. Né? E quando tem a questão dos degraus, já fica bem mais difícil, entre outras situações que existem dentro da arquitetura. Então, isso foi pensado a partir do desenvolvimento dessa questão, né? Na arquitetura, foi pensado um modelo para que esse modelo ele pudesse ser utilizado na educação para a aprendizagem do aluno a partir da retirada desses obstáculos, focando principalmente no aluno e nas possibilidades de aprendizagem que esse aluno com deficiência ele poderia ter. Então, o DUA consiste em um modelo prático que visa ampliar as oportunidades de desenvolvimento de cada estudante, justamente isso que eu acabei de falar, né? A partir de um modelo que você vai trabalhar, planejar, aplicar com esse aluno, mas que envolva, que possibilite a que todos os outros alunos também participem e aprendam, né, da mesma maneira. Tá? Pode passar. Próximo slide, por favor. Então, os estudantes, eles aprendem de maneiras diferentes, né? Isso também já está bem batido dentro da questão educacional. Então, eles devem ser estimulados também de maneiras diferentes, observar essas realidades, necessidades específicas aí de cada um, e aplicar atividades que contemplem a todos. E aí, a partir disso, avaliar, replanejar, que vai estar dentro desse esquema que tem aí nessa figura. Então, voltando novamente ao que eu falei, quando a gente for planejar uma determinada aula, quando a gente tem um aluno com deficiência,
a gente precisa conhecer esse aluno, conhecer a sua deficiência, quais são as suas possíveis limitações e quais são as suas potencialidades, né? Onde é que ele consegue avançar mais e onde é que ele vai encontrar algum obstáculo ou alguma dificuldade. A partir disso, a gente utiliza o DUA, né? A partir dos seus princípios, a gente vai falar daqui a pouco, né? Para poder modelar um planejamento que possa ser aplicado tanto para esse aluno quanto para outros alunos, né, em sala de aula. Então, dessa forma, a gente retira, possibilita para esse aluno e para os demais uma aprendizagem que seja significativa, né, que seja uma aprendizagem que ele possa estar inserido dentro da própria turma, não seja uma questão separada. Para esses alunos aqui, que são os neurotípicos, não os atípicos, esses aqui, eles vou passar essa atividade, vou trabalhar dessa maneira. Para esse aqui que tem deficiência intelectual, vou trabalhar de outra maneira, vou ter outra atividade com ele. Então, o DU, ele vislumbra que isso não aconteça, né? Que isso seja feita uma atividade que contemple o aluno com deficiência e, ao mesmo tempo, o aluno que não tem deficiência, né? Então, a partir desses resultados, ele também ele pretende que, com os resultados dessa aula, isso sempre esteja se renovando, se remodelando. Eu tenho que planejar, avaliar, né, o que foi para aplicar, planejar, aplicar, avaliar, replanejar e começar o ciclo tudo novamente. Então, o que foi que deu certo? Eu atingi meus objetivos, certo? Então, eu atingi meus objetivos até que ponto? O que posso melhorar? Né? O que os alunos me deram como feedback? Onde os alunos avançaram? Onde eu encontrei alguns obstáculos? Então, a partir disso, você já pode ir remodelando, até você conseguir, junto à turma, né, e o próprio aluno ou os alunos com deficiência que você tenha na turma, encontrar um caminho de ter essa aprendizagem significativa, de trazer essa experiência para todos, né, de aprendizagem para todos. Certo? Pode passar, Priscila, próximo slide. Então, aqui a gente tem uma figura, onde ele coloca onde foi baseado o DUA, né? O DUA tem 3 redes de conhecimento, de estratégia e as redes afetivas, onde porque o DUA está baseado também dentro da questão das neurociências, né? E junto com aquele grupo, né, do Rose, em Harvard, onde eles estudaram algumas questões aplicadas ao cérebro, onde o aluno aprendia como e por quê, né? O que, como e por quê. Então, a partir disso, ele vai sugerir, né, dentro dessas redes de conhecimento, por exemplo, aprender o quê? Mais formas de promover múltiplos meios de representação. Então, dentro dessa questão, é o professor diversificar a sua forma de apresentar o conteúdo para o aluno, certo? Aprender como? Mais formas de promover múltiplos meios de ação e expressão. Dentro dessa questão do aprender como, nas redes de estratégia, o professor deve permitir que o aluno, possibilitar para que o aluno ele tenha mais meios ou modos de verificação, de demonstrar, na realidade, demonstrar que ele aprendeu. Múltiplos meios e vários meios. Ele pode fazer isso através, né, da prova, que é o meio mais tradicional, mas ele pode fazer também através de uma redação, de uma história em quadrinhos, né, de uma encenação teatral,
de fotografias, né, utilizando essas novas tecnologias. Pode ser um jogo, pode ser várias formas que você deve promover para que o aluno demonstre esse conhecimento. Não apenas uma forma, porque quando você faz só de uma ou duas formas, né, você vai estar limitando muito essas potencialidades do aluno. Então, sempre está buscando, né, essas novas formas de promover essa aprendizagem do aluno. E aprender por quê? Né, dentro dessas redes, são as redes afetivas, então ele coloca aí mais formas de promover múltiplos meios de envolvimento. Então, a partir disso, ele, quando você coloca para o aluno que ele pode demonstrar isso de várias formas, ele termina se engajando, né? Ele toma mais interesse, e a partir desse interesse, ele vai conseguir, né, alcançar um nível, uma capacidade de aprendizagem melhor. Pode passar o próximo? Então, dentro da minha pesquisa, eu utilizei o WordWall. Né? O WordWall ele é uma das ferramentas que foi utilizado por mim, que ele é orientado pelos princípios e diretrizes do DUA. O DUA, ao todo, falando ainda mais um pouquinho do DUA, são 3 princípios, né, que são esses 3 que foram vistos agora no slide passado, 9 diretrizes e 31 pontos de verificação. Isso aqui eu não vim, né, vou discorrer muito sobre o DUA, né, fazer uma explanação rápida aí do DUA, mas observem que para cada princípio vai ter 3 diretrizes, o que vai dar 9 diretrizes. E essas 9 diretrizes, para cada uma delas, vai ter vários pontos de verificação. Eles são apoiados, eles são os sustentáculos do DUA. Né? Então, tudo que foi feito, né, dentro dessa construção do WordWall foi verificado através do DUA, por que foi feito, como foi feito, qual foi o feedback. Né? Então, agora eu acompanhei o final, né, da live do professor Zé Neto, junto com o professor Escabelo. Os conteúdos aqui, inclusive das aulas que eu fiz no WordWall, que eu vou demonstrar aqui, eles são até tradicionais, mas o meu intuito ele não foi a questão do conteúdo, né? Mas sim do feedback do aluno, ou a possibilidade do aluno de estar utilizando essas ferramentas e me dar um feedback, de estar construindo, de estar se interessando, de demonstrar que ele é capaz, né? E de ele se interessar, né, pela geografia a partir, né, dessa construção baseada no DUA. Então, eu fui construindo a minha aula, eu fiz esse planejamento, né? Então, dentro disso, eu procurei utilizar o WordWall, observei quais foram os princípios que foram utilizados dentro da minha aula, quais foram as diretrizes e quais foram os pontos de verificação que eu procurei atingir, né, do DUA, que eu procurei utilizar no DUA e usar com o meu aluno, tá certo? O WordWall faz parte das estratégias de gamificação, cada vez mais usadas dentro das tecnologias educacionais como forma de estimular o aluno, né, o aprendizado. Ficou cortado aqui esse último slide. Pode passar. Então, aqui a gente tem um passo a passo do WordWall, que seria, agora, acessar o site, né, escolher um modelo de atividade e fazer esses modelos. Pode passar o próximo slide? Certo, aqui são os modelos. A gente vai acessar o site e aqui são os modelos. Pode passar mais um? Esse é uma das atividades que eu apliquei com o aluno. Né? Atividade criada no WordWall, aplicado para o aluno sujeito da pesquisa. E eu vou demonstrar, eu consigo compartilhar minha tela, porque aí eu entraria no WordWall e demonstraria essas atividades, né? Como uma oficina, ficaria melhor para os alunos entenderem como é que isso faz. Pode ser? Vou compartilhar aqui a tela.
Tá todo mundo vendo minha tela, tá, pessoal? Por favor, alguém pode me dar um feedback aí? Estão vendo a tela? Ah, não estou ouvindo. Sim, professor. Estamos sim. Tá, ótimo. Pronto. Então, aqui, pessoal, já no WordWall, ó, colocou aqui no Google só o nomezinho do aplicativo. Já acessa. Você vai precisar colocar só um e-mail e uma senha. Essas são as atividades que já foram criadas para mim. Quem for utilizar e criar suas atividades de maneira gratuita, você pode fazer até 5 atividades, né? E pago, você vai ter acesso a uma quantidade infinita, né, de atividades. Pode fazer tantos que quiser. Então, aqui, essa primeira atividade que eu fiz com o aluno. É um diagrama marcado, né, com os hemisférios terrestres, onde a gente vai falar sobre o assunto, né, das coordenadas geográficas. Aqui tem 4 balões em cima, só para o aluno fazer essa ligação. Então, a latitude norte e sul, o aluno vai segurar. Latitude sul, longitude leste. Latitude sul, longitude leste. Próximo aqui, latitude norte, longitude oeste. Próximo, latitude sul, longitude oeste. E o próximo, latitude norte, longitude leste. E enviar a resposta. Então, o aluno ele foi estimulado a fazer essa atividade. Essa atividade ela também poderia estar sendo feita de outras formas. Eu vou demonstrar a partir do outro aqui que eu fiz. Saiu, só um minutinho. Se eu colocar aqui no início, onde ele coloca aqui, ó, primeiro passo, escolher um modelo, inserir o conteúdo, e aí você aplica a atividade. Aqui são os modelos: questionário, combinação, abrir a caixa, pares correspondentes, roda aleatória, classificação de grupo, e assim vai. Assim por diante. Então, vou escolher um aqui, por exemplo, questionário. Nessa parte aqui de questionário já tem várias atividades que foram feitas, né? Questionário é uma questão bem ampla que pode ser utilizado por várias disciplinas, né? Várias ciências. Então, vamos pegar uma como exemplo aqui de... Deixa eu ver se eu acho alguma de geografia. Ó, aqui sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável, essa última aqui. Essa atividade aqui já é uma atividade feita que está como demonstrativo no WordWall. É só para demonstrar, né, para vocês. Ele coloca aqui, ó, desenvolvimento sustentável e coloca aí 3 balãozinhos para você marcar. Satisfazer as necessidades de gerações atuais sem se importar com as futuras, né? Não é suprir as necessidades de geração atual sem comprometer, e satisfazer as necessidades de gerações futuras sem dar importância para a geração atual. Geração atual sem comprometer, pronto. Letra B. E aí já passa para a segunda. O que você pode fazer para a próxima
a próxima questão, né, do questionário. E assim sucessivamente. Vamos passar aqui por 3, 4, 5. Então, são vários modelos e você vai inserir no conteúdo. Já a gente vai fazer um. Saindo dessa parte aqui do questionário. Vou colocar aqui nas minhas atividades. Mais um aqui. Os biomas brasileiros. Nessa atividade aqui, está no formato abra-caixa, mas eu posso colocar aqui outros formatos. Então, abrir a caixa aqui, ó, qual é esse bioma? Pá, Caatinga, e assim sucessivamente. Com aviãozinho, só para a gente ver o último. Tem essa aqui de avião bem legalzinho. Ele coloca essa fotinha, tá? E você precisa, com os cursores aqui direcionar o aviãozinho para o bioma que está aparecendo lá a fotinha. Agora ele colocou aí, ó, solo pobre, galhos retorcidos, sujeitos a incêndios, árvores espaçadas. Então, aqui a gente vai procurar qual seria a foto que teria um cerrado, tendo cuidado para não bater aqui nas outras. E assim sucessivamente, tá? Eu vou aproveitar que a tela já está compartilhada. Não, vamos estar compartilhada, deixa eu só voltar aqui. Então, pessoal, aqui, ó, aqui fiz errado. Aqui. Aqui são alguns modelos, né? Mostrei esses modelos agora há pouco. Aqui uma atividade que foi criada por mim para aplicar com o aluno, é sujeito da minha pesquisa. Essa aqui foi outra atividade. Eu criei 2 atividades. Esse de diagramas marcados e essa aqui de quadros, né, com os quadros. Então, qual foi minha intenção? Às vezes a atividade ela pode parecer uma coisa simples ou uma atividade tradicional, não traz nada de inovador, não é uma questão que seja interessante e tal, mas a atividade ela foi criada em cima dos princípios do DUA, tá certo? Dos princípios, das diretrizes e dos pontos de verificação. E aí é que vem a chave da questão. Ela não foi feita de uma maneira aleatória, tá? Então, como eu coloquei no início, todo o sustentáculo dessa atividade foi direcionado para um aprendizado ou para algo específico que estimulasse a aprendizagem do aluno. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Nessas atividades, a intenção foi trabalhar múltiplos aspectos do DUA, como diretriz e ponto de verificação 5.2, relacionado ao princípio 2, o como da aprendizado. E o princípio 3, o porquê da aprendizado, na diretriz 8, no ponto de verificação 8.4. Desenvolveu-se também a diretriz 5, proporcional opções para expressão e comunicação, porém a partir de uso de ferramentas variadas para a construção e composição, que é o ponto de verificação 5.2. Nesse caso, utilizou-se esse aplicativo do Audiowall com as possibilidades de interação e criação que o mesmo vai proporcionar, certo? Com os mesmos exercícios e atividades, também procurou-se desenvolver o terceiro princípio do DUA, que é proporcionar modos múltiplos de implicação, engajamento e envolvimento. O porquê da aprendizagem, procurando proporcionar opções para manter o esforço e a persistência, que é a diretriz 8, utilizando o retorno, feedback, orientando para o domínio de uma tarefa. Portanto, procuramos manter o engajamento e o envolvimento do aluno com o conteúdo e aprendizagem a partir da possibilidade do próprio aluno manipular e criar, desenvolver sua própria atividade utilizando o Audiowall relacionado ao conteúdo discutido em sala de aula. Então, esse aluno com deficiência intelectual,
que foi meu aluno sujeito da pesquisa, ele é um aluno de informática, que a gente tem um ensino técnico integrado ao médio. Então, ao mesmo tempo que o aluno faz o ensino médio com as disciplinas propedêuticas, inclusive a geografia, o aluno também faz o ensino técnico. No caso desse aluno específico, ele fazia o técnico de informática, pagando as disciplinas do curso de informática. Nesse caso aqui, desse aplicativo de trabalhar com a gamificação, muito interessante para o aluno, porque ele vai estar utilizando a geografia e também utilizando princípios aí da informática, né, dentro do seu aprendizado. Depois de eu demonstrar, fazer essas atividades junto com o aluno, eu pedi que ele fizesse uma atividade, né, que ele fizesse a sua própria atividade, escolhesse o modelo do jeito que a gente está fazendo aqui, né, eu pedi que ele fizesse o modelo, escolhesse o modelo, com base num assunto de geografia que a gente tivesse estudado durante o ano, né, e que ele fizesse a sua atividade e depois a gente pudesse ter a oportunidade de estar trabalhando essa atividade. Então, isso pode ser replicado dentro da sala de aula com todos os alunos. Você pode estar pedindo que todos os alunos desenvolvam uma atividade, escolham, né? Você pode orientar um determinado modelo, que eles fiquem livres para pegar um modelo. Você pode estar colocando um tema, que eles fiquem livres para trabalhar um tema que já foi trabalhado durante o ano, né? Que num determinado momento esses alunos possam estar compartilhando essas atividades um para o outro, né? E dessa forma eles vão se sentir incluídos dentro do processo de ensino-aprendizado, porque eles vão estar construindo, né? Eles vão estar participando, né, da criação, eles vão estar, sem perceber, né, se divertindo, utilizando também essas novas tecnologias e aprendendo, certo? Então, a tentativa ou o princípio maior, né, desses aplicativos e dessas estratégias, utilizando esses como o WordWall e outros, é justamente ter essa possibilidade, tá certo? Para encerrar, eu vou voltar aqui no WordWall e demonstrar como seria simples a construção. Qualquer aluno já de 8 anos, 9 anos, com acesso, né, a um computador que tem as noções básicas, né, de computação, ou então orientado pelo professor, ele pode estar já fazendo sua própria atividade. Então, voltando aqui na página inicial, coloco aqui, ó, criar atividade. Tem as atividades que eu já fiz, início, recursos, atividades, né? Vou criar aqui uma atividade. Quando eu coloco aqui, criar atividade, eu vou escolher aqui uma atividade qualquer. Botar essa roda aleatória, ainda não utilizei. E aí você coloca um título, né? Como a gente já estava falando ali sobre biomas, continuar utilizando esse mesmo tema, né, da geografia, certo? Biomas brasileiros. E aí você pode colocar aqui alguma instrução para o aluno. Só aqui, pessoal. Você pode estar escolhendo uma imagem ou pode estar colocando aqui uma pergunta, tá? Vou escolher aqui a imagem. A imagem aqui, ela já vai, quando eu coloco a imagem, ele já vai direto para a web, ó. Só um minutinho. Caatinga. Olha o tanto de imagem que já surgiu para mim utilizar, são de domínio público, tá? Essas imagens. Então, posso utilizar sem problema na minha atividade, não vai ter problema nenhum. Eu vou colocar essa imagem. Isso deu erro. Essa.
Bom, a imagem já apareceu ali. Mais um item. Só mais um item já vai estar pronta. Já vai estar pronta a atividade. Eu poderia ficar colocando aqui várias. Coloquei mangues. Fugiu, foi manga. Pronto. Bioma mangues. Pronto. Vamos ver como é que fica aqui essa atividade dentro desse modelo. 3 itens. Ele pede para colocar mais um item. Vou colocar aqui a floresta amazônica. Poderia colocar floresta equatorial, qualquer coisa. Floresta Agora vamos ver se deu para concluir. A atividade ela já foi criada. Aqui eu deveria ter feito uma pergunta, né? Certo? Aqui eu não fiz corretamente, mas deu para entender. Na realidade, eu posso reformular aqui essa atividade. Poderia ter colocado só a imagem e para o aluno responder o nome Caatinga, entendeu? Poderia ter colocado aqui só outra imagem, várias imagens, e o aluno, na hora que a imagem cair dentro dessa roda, ele responder com o nome do bioma correspondente. Mas deu para entender, né? Isso aqui pode ser reformulado, eu não vou, né, tomar aqui mais tempo para a gente. Já deu para perceber. Deixa eu voltar aqui. Então, é isso. A gente deveria escolher o modelo, inserir o tema e a atividade, executar essa atividade. E sempre utilizando esses princípios que eu coloquei agora há pouco, né? São os princípios do DUA, para que essa atividade ela seja construída com os seus, né, seja bem alicerçada e que tenha, né, um objetivo bem plausível para que todos os alunos eles possam, tanto os alunos com deficiência como os alunos sem deficiência, estarem conseguindo utilizar, fazer o uso dessa ferramenta, tá certo? Professor, era isso. Estou aberto aqui a algumas considerações sobre o colocado, exposto. Vou voltar aqui. Pedro, muito obrigada por você apresentar a sua exposição, né? Sim. Eu acho que é interessante a gente perceber porque você trabalhou dentro da perspectiva do desenho universal da aprendizagem, e eu acho que você poderia ter um tempinho maior. Por enquanto não há nenhuma pergunta, né? O Lucas Guimarães colocou que o programa é bem prático e muito interessante, mas eu acho que você poderia, na realidade, detalhar um pouco mais a perspectiva do teu trabalho, né? Com o desenho universal da aprendizagem. Eu vou introduzir, e aí eu acho que você pode contar um pouquinho da tua experiência também com a sua dissertação de mestrado, né? Então, o desenho universal para quem não conhece, nunca ouviu falar no termo, ele foi na realidade, ele foi lançado como uma perspectiva da arquitetura, de forma a
que se pensasse os espaços para todas as pessoas, né? E a gente sabe que, às vezes, a gente tem uma limitação de acessibilidade na cidade, no espaço urbano, por exemplo, em relação ao deslocamento, por exemplo, dos cadeirantes, ou o deslocamento de pessoas que são cegas, né? Ou mesmo de pessoas que são surdas. E os arquitetos pensaram que o espaço ele deveria ser acessível a todos. Então, vem essa preocupação, por exemplo, de se fazer rampas, né, para que os cadeirantes pudessem ter acesso a qualquer lugar, de se pensar, por exemplo, como se projetar um banheiro para que o cadeirante pudesse utilizar, mas também se pensar, por exemplo, a necessidade de piso tátil, né, que pudesse ajudar ao cego se locomover nos espaços sem precisar muito da ajuda de terceiros, de uma outra pessoa. No caso, por exemplo, né, de quem é deficiente visual, de avisos luminosos ou de painéis que possam indicar, por exemplo, a chegada do ônibus ou coisas nesse sentido. E esse desenho universal da arquitetura passou a ser utilizado pelo pessoal da educação, de pensar, bom, se a gente pode pensar espaços que sejam democráticos e que possam ser usados por todas as pessoas, por que não pensar num desenho universal? Mas universal não significa que seja único para todo mundo, não é nesse sentido. E eu acho que é isso que o Pedro pode explicitar um pouco melhor do que foi a pesquisa dele, né? Como professor, por que isso, na realidade, surgiu. Então, eu acho que você pode contar um pouquinho como é que foi essa situação da tua dissertação, né? Em que momento, na realidade, você deu a guinada no teu projeto de pesquisa para você poder, na realidade, incorporar esse desenho universal da aprendizagem na sua prática como professor no IFP. Acho que você pode... Certo. Na realidade, né, assim, quando a gente iniciou, professor André, eu vi que estava bastante ligada a essa questão da educação especial e inclusiva, né, a senhora da geografia, e isso também me despertou bastante, que é uma situação que eu já tenho alguns anos de formação e que eu não tinha vivido. Então, o mestrado ele serve como também um aprendizado para a gente que já é professor. Então, eu já tinha mais de 20 anos de sala de aula e que tinha muita dificuldade quando surgia alguns alunos com deficiência, porque a gente fica realmente sem ter chão, não sabendo como trabalhar, né, com esses alunos. Então, eu achei uma boa proposta, né, de estar aprendendo, né, sobre essa questão, e a gente começou a fazer esses estudos, né, sobre educação especial e inclusiva. Bom, a partir disso, eu comecei a ver várias possibilidades, né, de trabalhar com algumas deficiências, né? Pensei em trabalhar com alunos autistas, pensei em trabalhar com alunos com deficiência intelectual, também com alunos com deficiência visual, né, e outros tipos de deficiência. Né? E isso foi amadurecendo ao longo do mestrado, né? Até que eu fui pagar a disciplina com a professora, eu esqueci o nome da professora na pedagogia. Ana Valéria. Ana Ana Valéria. Valéria Fortes. Isso, a professora Ana Valéria Fortes. Lá, uma disciplina de educação, no mestrado de educação, né? E lá, discutindo com outros professores, eram 5 alunos, né? Apenas essa disciplina, e a gente tinha uma das alunas lá na pedagogia que estava trabalhando com DUA. E um dos textos também que eram base da disciplina da professora Ana Valéria era um texto sobre o DUA e que
trazia perspectivas justamente da geografia. Né? Era um texto do DU aplicado dentro da disciplina de geografia. Então, a partir desse momento, eu trouxe, né, para a gente estar analisando. Eu disse, professora, o DUA, porque na realidade eu estava meio perdido de seguir uma determinada deficiência. Né? Como eu disse, se era o autismo, se era uma deficiência intelectual, se era uma deficiência visual, né, entre outras deficiências. Ou como é que eu iria abordar, baseado em qual estratégia, né, e qual dessas deficiências. Então, ficou um processo muito difícil. E dentro desse processo veio a pandemia, né? Dentro desse processo do mestrado. Eu fiz o meu mestrado 1 ano presencial, pagando as disciplinas, e no ano de 2019, e no ano de 2020 foi o auge da pandemia, onde houve o lockdown mais forte, a partir de março, né? Praticamente tudo fechou, escolas fecharam e a gente ficou mesmo trancado dentro de casa, só com os serviços essenciais. Né? E conversando com a professora, e a partir do DUA, a gente viu que seria interessante estar aplicando o DUA. O DUA, como a professora já falou, né, ele traz essa possibilidade de trabalhar com vários alunos, né? com vários tipos de deficiência, está oportunizando a aprendizado para esses alunos. Então, não é a questão do Word Wall, tá certo? Que aí já é outra situação. Aqui é o que eu estou... O Word Wall foi aplicado para esse aluno com deficiência intelectual, né? Porque ele tem essa deficiência intelectual, mas é uma deficiência intelectual leve. É um aluno que faz informática. Né? É um aluno que já estava no primeiro ano do ensino médio. Então, ele teria todas as condições de estar desenvolvendo essa atividade que foi demonstrada. Se eu for trabalhar com um aluno com deficiência visual, eu já não iria aplicar, por exemplo, o Word Wall. Já não seria a estratégia ideal para mim trabalhar, porque é um recurso que precisa bastante da visão. Mas eu poderia estar, por exemplo, caçando outros aplicativos, né, outros instrumentos, para aplicar, talvez, com esse aluno com deficiência visual, mas a partir dos princípios do DUA. Então, a questão central não é a ferramenta que você vai utilizar, mas os princípios que você vai aplicar, né, os objetivos que você quer atingir, a deficiência que o aluno tem a partir das suas potencialidades, né, e talvez algumas limitações que ele tenha. Por exemplo, como eu falei aí da questão da deficiência visual, o aluno não vai conseguir o Word Wall, mas ele vai conseguir outro. Né? Então, esse outro aplicativo ele pode ser aplicado para esse aluno e pode ser aplicado para o restante da turma. Então, é variar a aprendizagem, ou o modo como você está levando o conteúdo para a turma, de forma a incluir todos esses alunos, certo? No caso do Word Wall, e aqui eu estou demonstrando dessa oficina, porque foi baseado dentro da pesquisa. A partir disso, foram aplicadas, né, várias estratégias. Essa não foi a única, inclusive, com o aluno. Teve outras estratégias que foram feitas com eles, né, com ele, outras estratégias de ensino-aprendizagem, né, onde, mesmo de maneira virtual, e dessa forma aqui que a gente está, eu fui dialogando com ele, fui fazendo alguns questionamentos, fui pedindo que ele construísse algumas questões junto comigo, tudo aplicado dentro dos princípios do DUA, né? E depois isso foi colocado dentro da pesquisa. Né? Então, até a gente chegar, né, nas nossas conclusões para poder colocar dentro da nossa dissertação. Pedro, eu achei bem legal isso que você falou, porque, para deixar claro, né? Na realidade, o DUA ele permite uma flexibilização do currículo. Né? Sim. Não é um currículo especial para o aluno com deficiência, até porque
quando a gente discute essa questão da educação, da inclusão escolar, do público-alvo da educação especial, nós estamos falando que não é que a pessoa é deficiente, né? A pessoa ela tem uma deficiência que, se a gente, na realidade, eliminar a barreira que a impede, ela tem a possibilidade de aprender como qualquer outra pessoa. Sim. Então, o DUA, ele trabalha muito na observação. Qual é a barreira que impede essa pessoa de aprender? Então, é esta barreira que está impedindo. Se eu, na realidade, flexibilizar o currículo, trazendo uma estratégia que permita a ela se apropriar desse conhecimento, então ela vai aprender. Só que essa estratégia que eu estou planejando, ela é uma estratégia que também vai ser utilizada com todo mundo da sala de aula. Então, essa estratégia não será feita só com este indivíduo, ela será feita com todo mundo. Por exemplo, como você disse, se a gente está trabalhando com uma criança que tem deficiência visual, ou ela é cega total, de repente, para trabalhar o conteúdo de cartografia, eu levo para a sala de aula o mapa tátil. Esse mapa tátil será utilizado pela pessoa cega, pela pessoa com baixa visão, mas vai ser o mesmo mapa que vai ser utilizado por todos os outros alunos. De forma que posso até complementar com um mapa digital, posso até complementar com um mapa físico, mas o mapa que eu vou utilizar é o mapa tátil, de forma que todo mundo esteja incluso no mesmo tipo de conhecimento, né? Possa entender aquele instrumento, etc., né? O que faz com que as pessoas que sejam videntes, aquelas que enxergam normalmente, entendam também aquele recurso, e entendam essa situação de como é que o cego, na realidade, consegue enxergar através do tato. Então, não se trata de facilitar a aprendizagem, não se trata de fazer mais fácil para quem é, na realidade, cego ou que tenha uma deficiência, mas é, na realidade, trazer possibilidades para que ele possa, na realidade, fazer aquela atividade, entender aquela atividade, né? Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que o trabalho era da Roquijane, que você utilizou, né? Professor. Isso. Da professora Roquijane. Então, eu acho que é uma coisa para a gente entender que as pessoas que trabalham com inclusão escolar, do público-alvo da educação especial, sempre dizem que se a gente eliminar a barreira, essas pessoas aprendem de maneira efetiva, né? Tanto quanto qualquer outra pessoa que não tenha deficiência. Você quer complementar mais alguma coisa? Tem alguns comentários aqui no chat já. É só que é justamente isso. O Du, ele pensa justamente na eliminação dessas barreiras, até porque ele foi inspirado, né, nas barreiras educacionais presentes dentro da educação, né? Porque ele foi inspirado na questão da arquitetura e na eliminação das barreiras que existiam dentro do dia a dia, do cotidiano das pessoas, principalmente dessa questão da deficiência física, né, ou visual e outras deficiências que eram colocadas. Então, ele, a partir desses estudos da neurociência e do entendimento do cérebro, né, da pessoa, e como a pessoa aprende, por quê, como, certo? Foi estimulado vários princípios, esses 3 princípios, as diretrizes, porque quando a gente precisa se aprofundar um pouco mais no DUA para poder entender, né, professora? Precisa ver essas diretrizes, quais são as diretrizes, ver quais são esses princípios, né? Os princípios eu mostrei que só são 3, as diretrizes são 9, os pontos de verificação são 31, aí tem vários outros. E quando você se aprofunda neles, você consegue montar esse planejamento
com uma certa segurança para poder aplicar essa aula, né? Fazer esse planejamento para essa aula, né? Eu estou querendo que o meu objetivo é esse, que o aluno aprenda isso, ele assim, tal, atinge esse princípio, essa diretriz, você monta e depois vê o que foi que deu na aula, depois continua refazendo essa aula, até que você consiga passar, dar um próximo passo e depois a coisa anda por si só, né? Quando você consegue, junto com os alunos ou com a turma, no início sempre vai ser difícil, né? Mas quando você consegue, junto com a turma, entender quais são os princípios, as diretrizes, né, que você utiliza no DUA, dentro do seu planejamento, com aquele aluno que serve para toda a turma, depois entra como se fosse meio que no automático, né? Onde você precisa seguir aquilo, né? Pode ir sempre, claro, melhorando, replanejando, mas se torna uma tarefa mais fácil. Quando chega lá da metade do período letivo para o final do período letivo, né, todo mundo já está, tanto os professores como o aluno, né, ele já está bem mais familiarizado e com tudo que está sendo feito. Eu acho que tem algumas coisas importantes que você colocou. Primeiro, né, a necessidade de nós, hoje em dia, como professores de geografia, nos aproximarmos dos estudos de neurociência, né? Na minha época de formação, a gente estudava muito as fases de desenvolvimento do Piaget, para a gente poder entender, na realidade, qual era a fase de desenvolvimento intelectual, cognitivo da criança, para a gente poder planejar atividades geográficas, né, pedagógicas na geografia, que pudessem ser adequadas àquele desenvolvimento cognitivo e intelectual da criança, né? E, obviamente, outros autores, como Vygotsky, depois, mais para frente, começou a se estudar a questão da afetividade e como a questão da afetividade intervém na estrutura cognitiva do cérebro, com Henri Vallon, e aí a gente pode citar vários estudiosos dentro dessa área de como a gente processa pensamento, como é que o nosso cérebro produz, né, o pensamento, produz conhecimento, etc. E hoje em dia a gente está falando de neurociência, então acho que você falou num ponto bastante interessante, porque se a gente fizer uma pesquisa básica, aproveitei que você estava falando isso, estou com a minha internet aberta, a gente já tem vários artigos acadêmicos na área de geografia, ensino de geografia, espacialidades e neurociência, por exemplo, né? Que foi publicado na Lumen da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Educação geográfica, neurociência e metodologia, da Silva Nascimento, né, na Unicamp, da Rosemi, na realidade, né, que está a professora que vai dar, Sim. que vai nos contemplar com a próxima live, né? Já tem aqui Educação Geográfica, Neurociência e Metodologia, né? Do Labitat, do Laboratório de Cartografia Tátil Escolar da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem Geografia, Ensino e Neurociência, do Castro Giovanni, também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Geografia, Espaço e Neurociência, uma tese da USP. Quer dizer, a gente já tem, né, alguns dos nossos colegas dentro da geografia, numa perspectiva de se aproximar da neurociência para tentar entender como é que o nosso cérebro aprende, quais são as relações espaciais ou outras questões relacionadas com raciocínio geográfico, né? Então, eu achei bem interessante você estar falando isso. A outra coisa que eu acho que você tocou na questão da sua fala agora, que eu acho bem interessante, é que você está tocando na situação de que o DUA, esse desenho universal da aprendizagem, ele está assentado num planejamento pedagógico. Então, quando você fala que é automático, é porque, entre aspas, como você utilizou, é porque, na realidade, antes de se partir para ministrar a aula, o planejamento foi muito bem pensado, foi muito bem elaborado. Então, isso significa, num primeiro momento,
Entender o contexto escolar Sim. no qual eu estou trabalhando. Entender, portanto, em que escola eu estou trabalhando, qual é a perspectiva, né, da infraestrutura da escola, quem são as pessoas que trabalham Sim. dentro dessa escola. Então, você não contou para o nosso público que dentro do IFP tem um setor que está Sim. dedicado à questão da educação inclusiva, da inclusão dos alunos com deficiência, né? Então, você podia fazer esse tipo de trabalho porque você também tinha um certo aparato, pelo menos Sim. você imaginava que você tivesse, né? Um aparato. Por causa da pandemia, na realidade, o diagnóstico, né, desses estudantes não foi feito. Mas eu entendo que o IFP, no presencial, faz isso com mais eficiência do que foi feito no ensino remoto, porque eram muitos problemas, Esse ano já melhorou muito, professor. Já né? recebemos já bem mais, porque esse ano voltou presencial, né? Desde março. Então, no início do ano, a gente já recebeu bem mais detalhado, né? Já um calhamaço de questões detalhando as deficiências, o que os alunos precisavam, né? E como a gente poderia fazer, inclusive indicações. Então, eu já achei bem mais interessante do que, né, do ano de 2020, mas mudou. Teve uma mudança também dentro do departamento. Então, eu acho que isso é bem legal, né, a gente falar, porque o IFP tem esse setor, a Universidade Federal do Piauí também tem o nosso núcleo de acessibilidade, que aos pouquinhos está tentando se firmar e fazer as ações assertivas dentro da universidade. Então, esse seu planejamento pedagógico, ele é feito junto com um grupo de pessoas do núcleo que faz a triagem, que faz o diagnóstico, como você falou, levanta as peculiaridades de cada aluno, já dá algumas diretrizes de como pode ser trabalhado, o que o aluno precisa, né? Então, esse planejamento que você falou, ele é feito com muito cuidado, com muito critério, e você, à medida que vai executando, vai também reavaliando, como você falou, cada um dos passos, para você poder saber se você está caminhando, né, ajudando o aluno nesse processo de aprendizagem. Então, parte também de uma atitude do professor de estar mais atento, mais vinculado com seu aluno, tentando conhecer cada uma das peculiaridades, né, daquele alunado, porque a gente sabe que a sala de aula não é homogênea, que cada aluno que nós temos é um ser diferente, né? Tem as suas diferenças. Então, eu achei bem interessante isso que você colocou na fala, e eu vou começar aqui, ó, o Giovanni Alves, ele diz, eu utilizo também esse app nas aulas remotas, e foi muito interessante, pois todos os alunos que acessaram puderam realizar nas suas casas de maneira bem prática e precisa, né? Lembrando aquilo que a gente também falou na live do José Neto, que a gente percebe que durante a pandemia um grupo de pessoas foi privilegiado por ter acesso à internet, por ter acesso ao Wi-Fi, etc. Mas uma grande parte dos estudantes foi prejudicado, né? Principalmente aqueles de áreas mais periféricas que não estão inseridos, né, dentro desse mundo virtual. Então, a gente teve também um descompasso, porque a gente tinha alunos que tinham um único celular na casa, era o celular dos pais, que a mãe levava para trabalhar e, enfim, e o aluno ficava sem poder, né, ter acesso. Mas é interessante porque, como diz o Giovanni, é possível pensar em atividades que sejam feitas em casa, não preciso necessariamente utilizá-las na sala de aula. Posso até agora, no sentido presencial, fazer o reforço da atividade, fazer a avaliação se eles aprenderam ou não,
através da utilização do WordWall, como foi falado, né, pelo Pedro, e é uma forma de aprender brincando, né, uma coisa mais lúdica. O Lucas Guimarães Batista coloca o seguinte: entendi, por meio dos princípios oferecidos pelo DUA, é possível, através do programa WordWall, organizar diversas atividades que podem ser desenvolvidas tanto pelos professores quanto pelos alunos, né? É isso, Lucas. Na realidade, o WordWall foi uma estratégia, mas que poderiam ter sido utilizadas tantas outras, e essa estratégia, como o Pedro falou, foi escolhida porque o aluno, né, era estudante do curso de tecnologia da informação, ele tinha um certo domínio já do computador e etc., né? Então, foi por isso que foi escolhida essa atividade, poderia ter sido escolhida qualquer outra. Thalita, professor, vou ser sincera, me formei em 2005. É a primeira formação que ouso falar de DUA. Tinha uma noção totalmente diferente, achei que era um aplicativo. Acabei de fazer uma busca para compreender melhor. O que você tem a dizer sobre isso, Pedro? Pois é, a Thalita, é isso? Thalita, estamos juntos. Eu também, né, professora? Eu também aprendi em pouco tempo, Thalita. Foi agora em 2020, né? Ou seja, 2 anos atrás, é que eu ouvi também falar em DUA. O DUA é da década de 70, mas na arquitetura. Então, quando ele chegou para ser desenvolvido na educação, né, já como uma proposta educativa, já era na década de 90, lá em Harvard, até chegar em Harvard. Até chegar no Brasil, já vai aí início dos anos 2000, né? Até isso ser apropriado pelos pensadores, né? Em diversas... Porque o DUA, a gente está falando aqui em geografia, mas tem trabalhos do DUA na matemática, na biologia, né? Tem trabalho do DUA em várias ciências, porque ele não vai se limitar, né, a uma ciência ou outra. Ele é um princípio, e esse princípio é uma técnica, né, de aprendizado que parte a partir desses princípios, e ele pode ser utilizado em qualquer ciência. Então, até que isso fosse apropriado, entrasse dentro das universidades, né, e está chegando a nós esse trabalhozinho mesmo de formiguinha. Então, eu tive esse contato lá com a professora Ana Valéria Fortes, né, que ela é uma entusiasta também do DUA e já tem alguns alunos trabalhando com o DUA, mas lá na pedagogia, né, e com professores que vão trabalhar com as séries iniciais, né, e como eu li o texto da Roquejane, levei para a professora e estava meio assim, não tinha ainda um foco definido dentro da deficiência que iria trabalhar dentro da minha dissertação. Disse, professora, o DUA aqui é a chave, o que é que a senhora acha? Bora ler aqui esse texto, vamos estudar aqui. E a professora, também, graças a Deus, acolheu, né, achou também interessante, e eu fiz o trabalho baseado no DUA, né, com essa perspectiva da inclusão do aluno com deficiência intelectual. Mas aí fica a proposta de novos trabalhos estarem sendo feitos, né, não, né, só a nível de mestrado, mas também vocês próprios, dentro da graduação, estarem podendo utilizar, se puder, algum texto do DUA, algum aprofundamento do DUA ser trabalhado e depois vocês estarem trabalhando isso dentro das salas de aula que vocês ou já ministrem aulas ou que futuramente venham a ministrar. É importante dizer que não há um consenso, como qualquer questão educacional, né? Tem críticos, como eu falei, a questão do desenho universal de aprendizagem, uma delas é a professora Teresa Montuan, da Unicamp, que é uma pessoa bastante reconhecida na questão da educação inclusiva e da inclusão escolar, mas existem outras pessoas que têm aplicado o DUA, né, dentro dessa perspectiva de um planejamento mais refinado, olhando para as características e peculiaridades de cada um dos estudantes, né, e
E aí, acho que a gente tem que estudar, né? Como o Pedro está falando, é uma coisa que começa na década de 70 na arquitetura, depois vai invadir a praia da educação, né? Na Faculdade de Educação de Harvard, vai chegar no Brasil. A gente tem que avaliar realmente se esse desenho ele é adequado às condições, né, das escolas brasileiras, dos estudantes. Então, é o que o Pedro está falando. Como a gente utiliza pouco ainda na geografia, não dá para a gente ter uma avaliação qual é exatamente, fundamentalmente, as aprendizagens que ele possibilita e etc., né? Então, a gente precisa, na realidade, estudar, olhar quais são os ganhos também nas outras ciências, né? Como o Pedro falou, tem gente usando nas outras ciências. Então, eu acho que é importante que a gente tenha esse conhecimento. Eu vou dizer que isso que foi colocado, né? É importante a gente saber que muitas vezes o conhecimento ele vai sendo gerado, mas ele vai sendo apropriado dentro de um tempo que é mais lento, né? Na década de 90, final da década de 90 e início dos anos 2000, eu participei de uma escola em que se estava se discutindo o ensino para a compreensão. A gente está falando de aprendizagem significativa, e lá era uma perspectiva, uma abordagem também da escola graduada de Harvard, da escola de educação de Harvard, sobre sobre o ensino para a compreensão, um ensino que fosse significativo para o aluno, que tivesse sentido e significado, né? E essa escola se apropria, então, desses princípios também para ser aplicado nos vários campos de conhecimento dentro da escola, né? E era a primeira vez que eu escutava essa abordagem, o que é o ensino para a compreensão. Então, eu acho que é isso mesmo, sabe, Thalita? A gente vai aprendendo aí no processo e durante também a nossa formação que as coisas vão acontecendo. Então, a Thalita ainda complementa, dizendo, então, o DUA, então, é uma abordagem educacional que dialoga, né? Ela foi fazer uma pesquisa rápida, ela disse assim, professor, vou ser sincera, né? Acabei de fazer uma busca para compreender melhor, e o DUA, então, é uma abordagem educacional que dialoga com a ressignificação do papel do professor como mediador. Entendi, certo? Isso, ótimo. A Tayana Bruna diz, professor, só para fechar o meu raciocínio, na utilização do WordWall, o que é preciso para utilizá-lo considerando o DUA? Por exemplo, utilizo o WordWall na perspectiva construcionista do Papert, e para que se caracterize como uma atividade construcionista, os próprios estudantes precisam montar a atividade. No caso do DUA, o que é preciso orientar? Pois é, aí onde entra a questão do conhecimento mais aprofundado do DUA. E aí o que é que a gente precisaria? É entender os princípios, as diretrizes e os pontos de verificação do DUA. Porque, para mim, quando eu fui montar, né, essa atividade, ver outros planejamentos e outras que eu venho fazendo, né, que eu já estou olhando e tentando fazer, aqui com esses alunos que eu recebi agora, e já na perspectiva futura, professora, de estar organizando um curso de extensão, estou precisando organizar aqui na região um curso de extensão e dentro também da perspectiva do mestrado, né, da gente estar trazendo as questões que a gente aprendeu dentro do PPGEL, né, para a nossa sala de aula, não só para a sala de aula, mas para toda a comunidade, eu preciso estar montando um curso de extensão para alunos não, professores aqui da região. Ainda não sei como é que vai ser esse curso, se online, presencial, a frequência, isso e aquilo, mas para a gente estar
trabalhando com os alunos da educação especial e inclusiva, que esses professores tenham aqui, tanto aqui, toda a região aqui do Médio Parnaíba, ou então de 2, 3 cidades, precisa fechar melhor, mas essa é a ideia inicial, e eu já venho formulando isso. E dentro dessa questão de estar trazendo, fazer oficinas, né, com esses professores, apresentando o DUA e também apresentando outras técnicas, né, de inclusão a partir das necessidades que esses professores tenham com os alunos que eles possuem. Né? Quais são as necessidades desses alunos? Né? Então, qual é a necessidade desse professor que não teve nenhuma formação com educação especial e inclusiva? Então, como eu já tenho essa certa experiência com DUA, vamos ver se a gente consegue fazer com DUA. Né? Se não, peço socorro para um ou outro, vou estudar mais outras técnicas e a gente elabora, né, outras situações que a gente possa estar utilizando aqui dentro do Médio Parnaíba. Então, o DUA, principalmente, é entender os 3 princípios, as 9 diretrizes, entender, ler mesmo e ver como é que eu posso estar fazendo isso. Nem sempre vai ser uma questão construtivista. No WordWall foi. Né? Por quê? Porque eu estimulei, enganjei. Né? E o aluno é da área de informática. O aluno tem deficiência intelectual. E a partir dessa deficiência intelectual do aluno, mas ele tem conhecimentos de informática, né? Eu posso encaixar o princípio do DUA, né? Então, a intenção foi essa. Então, quando a gente... Como eu estou falando aqui, e eu vou demonstrando aqui ao longo da live, conversando com a professora, o WordWall ele foi uma ferramenta para mim utilizar o DUA. Né? Ele não é o principal é o DUA. Certo? O WordWall poderia ter sido outro aplicativo. Né? Poderia ter sido feito... Na realidade, Pedro, desculpa, mas na realidade o que você está dizendo é assim, que o DUA, ele, de uma certa maneira, ele convida o professor a chegar mais próximo do aluno, do estudante, e reconhecer quais são as características desse estudante, o que ele já é capaz de fazer e o que ele precisa aprender. E se ele tem uma limitação, como é que eu, na realidade, uma limitação, uma barreira, como é que eu elimino essa barreira, minimizo essa barreira, para que ele tenha condição de seguir nos estudos, né? Porque a gente sabe que quando a gente enfrenta um problema que se mostra para a gente como insolúvel, a gente se desmotiva, a gente larga, a gente deixa. Então, assim, a gente precisa, na realidade, ter obstáculos na vida, sim, para a gente poder transpô-los, mas precisa ser um obstáculo de um tamanho que eu consiga dar conta. Sim. Porque se eu tenho uma parede imensa para escalar e eu não tenho as ferramentas para fazer isso, eu simplesmente deixo para lá. Eu não vou nem fazer o esforço, né? Nem começar a pensar num esforço para escalar a parede. Então, eu preciso de ter o ferramental adequado para poder transpor esse muro. Então, o que você está colocando para a gente é que, num primeiro lugar, o DUA faz com que a gente se aproxime mais do aluno, que a gente entre na sala de aula com a pergunta: quem são os meus alunos? Sim. E quem são os meus alunos não é exatamente aquilo que o professor da série anterior disse: são alunos bagunceiros, não é uma generalização. É uma sala difícil, que são as generalizações que a gente tem. Quem são os meus alunos é conhecer a Maria, o João, o José, a Rita, né, o Cássio, e saber da onde eles vêm, qual é a característica de cada um deles, porque um vem da zona rural, o outro vem, de repente, da área central da cidade, né? Um é filho de professor, o outro é filho de agricultor.
né? E eu vou ter que trabalhar com essas realidades que são diferentes dentro da escola, né? Então, eu preciso saber quem são esses estudantes para que eu possa pensar em estratégias que sejam utilizadas por todos, né? E que eu consiga, na realidade, atingir a cada um. Então, eu acho que essa é a questão importante que você está trazendo, que o WordWall era uma ferramenta que você conhecia e que você disse, pode dar certo no caso desse aluno que tem deficiência intelectual, mas esse WordWall não é para aquele que tem deficiência intelectual, ele serve para todos os estudantes que estão na sala de aula. Né? E também para quem tem a deficiência intelectual. Então, no final das contas, eu utilizei uma estratégia que foi inclusiva, porque incluiu todo mundo, não excluiu o aluno intelectual. Não é só, a estratégia não foi só para quem tem deficiência intelectual e os outros fizeram outra coisa. Ela incluiu a todos. É nesse sentido que acho que o Pedro está colocando, da inclusão. Incluiu a todos. Eu não separei o aluno com deficiência intelectual, dando uma atividade mais fácil para ele. Eu dei uma atividade que foi possível todos os estudantes da sala de aula executarem. E aqueles que, na realidade, tinham conhecimentos maiores, puderam até se aprofundar, né? Mas eu não excluí o aluno dando uma atividade mais fácil ou dando uma atividade específica para ele. A Tayana, a Bruna, diz assim, e para que se caracterize como atividade construcionista, então os próprios estudantes precisam montar a atividade, foi o que o professor disse, não, né? Não necessariamente, nesse caso, foi porque o aluno tinha conhecimento, né? No caso do DUA, o que é preciso, então, atentar. Daiana, eu acho que a gente respondeu a sua pergunta, a gente precisa atentar para a especificidade de cada aluno. E aí você vai dizer, poxa, mas eu tenho 40 alunos na sala de aula, como é que eu vou fazer isso, né? Eu não sei, eu acho que a gente faz isso com avaliações diagnósticas, né? E as minhas avaliações diagnósticas não eram só de conteúdo, eu pedia para os alunos preencherem fichas, agora com a questão do Google Forms, já tive essa experiência na universidade, de perguntar coisas como, você escuta música? Que tipo de música? Qual é a banda de rock que você escuta? Você lê? Que tipo de leitura você faz? Quais são os seus autores preferidos? Você assiste filme? Que tipo de filme você gosta? Porque isso nos interessa, porque eles são os nossos estudantes, né? E através dessa caracterização do estudante, a gente vai tendo ideia no processo de que tipo de filme eu posso colocar, qual é o tipo de música que eu posso trazer, como é que eu vou utilizar determinado recurso, gosta de história em quadrinhos, gosta de mangá, né? Às vezes a gente não lê mangá, por exemplo, as minhas filhas liam muito mangá, mas às vezes quando você tem na sala de aula, você fala assim, vou me aproximar desse tipo de, vamos assim dizer, de literatura, para saber o que está por trás disso, porque isso pode ser uma forma de chegar a determinadas temáticas, né, a determinadas situações dentro da sala de aula. Então, eu acho que é para isso que a gente tem que se atentar, que nós estamos dando aula para seres humanos, né, que têm interesses diferenciados, Sim. E que, através desses interesses, a gente pode utilizar esses interesses para atingir as nossas metas, né, no ensino da geografia. Eu acho que é um pouco isso. Ela disse que foi um exemplo isso e que a gente respondeu. Gente, se a gente não tem mais nada, né, de comentário ou de perguntas para o professor Pedro, nós estamos chegando próximo das 18 horas, são 17h48. Eu vou passar a fala para o Pedro arrematar a palestra dele hoje, e depois, na sequência, eu vou fazer dar alguns avisos, tá?
para a gente finalizar, então, o encontro de hoje, que foi bastante produtivo, com muita gente, com muitas perguntas, nem todo mundo participou, mas quem participou, participou ativamente e nos deu possibilidade de ampliar aí a discussão. Então, Pedro, com você. Agradecer pela oportunidade, professora, novamente, de estar participando aqui. Falar que essa iniciativa, né, também do curso de Geografia da UFP, ela é fantástica também, uma coisa que eu também testemunhei no início, né, da minha caminhada lá no mestrado, ainda em 2019, naqueles cursos aos sábados, né, nas ACS, onde eu cheguei a participar de algumas, ainda aprendendo, né, e começando tudo aos poucos, né, e a maior satisfação é a gente ver isso tomando corpo e evoluindo, né? Então, hoje eu já percebo que essa preocupação ela já é uma preocupação bem maior dentro do curso de Geografia da UFP, né? Que os alunos eles já estão bem mais orientados, mais próximos dessa questão, mais interessados, e que isso vai ter um grande impacto futuro, né? Dentro da educação, né? Do ensino de geografia, aqui em Teresina, no Piauí e em outros lugares, né? Parabenizar a todos, né, que participam, né, da construção desse curso, né, aos alunos, aos professores, e agradecer pela minha participação. Então, Pedro, eu fico bem contente, né, de você estar atuando aí na sua região, que eu quero dizer para você que a gente não faz nada sozinho no mundo. Então, isso é uma questão de colaboração, né? Na realidade, eu tive a ideia de trabalhar com educação geográfica, inclusive em 2019, mas nada teria ocorrido se a gente não tivesse a colaboração de várias pessoas, né? Vou lembrar da professora Catiúcia, por exemplo, da professora Ana Valéria, da professora Rosalva, da AMA, da professora Elizabeth, né, que trabalha com Libras, dos estudantes da UFP que se ligaram nessa questão, da professora Lucinete também, da AMA. Então, assim, é um conjunto de pessoas disponíveis para discutir essa questão. Eu agradeço, na realidade, o companheirismo da professora Bartira, que também tem tomado para si essa causa da educação inclusiva, e a gente tomou um rumo na disciplina de recursos didáticos, né, para essa questão da educação inclusiva, da educação, da inclusão escolar da pessoa com deficiência, ou público-alvo da educação especial, melhor dizendo. E aí dizer para você, sim, faça o curso de extensão, pense em oficinas que sejam colaborativas com os professores, né? Traga também os professores da escola pública para dizer como eles fazem, em vez de você ensinar, e você também ouvir, né? Porque eu acho que é essa a situação, é um trabalho coletivo. Nós não somos donos da verdade, a gente está iniciando um caminhar, né? Veja, essa questão da educação inclusiva na Universidade de São Paulo, ela é do final do século XX, da década de 90. Eu sempre falo isso, né, da professora Regina Vasconcelos, se não fosse ela a lidar com essa questão da educação geográfica inclusiva, a questão da cartografia tátil, talvez nós não estivéssemos aqui agora. E é o que você falou, tem uma trajetória, demora, né, tem um caminhar. Então, isso vem lá da década de 70 e a gente está começando a trabalhar no Piauí agora. Mas isso não quer dizer, na universidade, né? Mas isso não quer dizer que não tenha professores de geografia já trabalhando com isso nas suas escolas. O que significa, na realidade, é que a gente talvez não tenha pesquisa suficiente na área de geografia para saber o que os professores já fazem na escola, né?
Então, a gente não pode achar que a gente está inventando a roda. Eu acho que já tem pessoas na rede pública e na rede privada que fazem coisas, né? É que, às vezes, a gente leva também um tempo para a universidade se aproximar dessas unidades escolares, né? Então, eu agradeço muito você vir falar do seu trabalho, fico bem contente de você aí em Angical já está pensando no curso de extensão. Eu acho que o programa de pós-graduação, em qualquer área, mas a nossa área, né, de geografia, ele só dá certo quando a gente coloca em prática aquilo que a gente aprendeu, né? Então, você, na realidade, devolve para a sociedade aquilo que você pôde aprender numa universidade pública, né? Porque, no final das contas, o dinheiro da universidade pública vem dos impostos que o cidadão paga, né? E você teve o privilégio de poder estar dentro do programa de pós-graduação em geografia, sendo sustentado pelo povo brasileiro, né? Isso que a gente não pode esquecer. Tá certo. E agora, portanto, a gente tem uma missão social de devolver, né, para a comunidade, para a sociedade, aquilo que a gente teve a capacidade, a possibilidade de aprender, né? Então, isso é uma questão que as pessoas precisam entender, que a gente tem que defender o ensino público de qualidade, mas a gente tem que defender a universidade pública, a gente tem que defender a escola pública, porque é assim que acontece, né? A gente está em universidades produzindo pesquisa e dessas pesquisas possibilitando o diálogo com a comunidade, a melhoria dos locais onde a gente trabalha, né? Em colaboração, como eu estou falando, com a comunidade, né? Não achando que nós somos os donos da verdade, porque talvez a gente se surpreenda com universidade, com escolas, com unidades escolares já fazendo muita coisa e que a gente desconhece. Bom, então eu vou agora para os avisos, temos 5 minutos. Em primeiro lugar, para dizer a vocês que estão todos convidados, inclusive o Pedro, o José Neto, para a terceira live, que vai ocorrer no dia 20 de setembro, das 14 às 18 horas. E essa terceira live vai estar dividida em 2 partes, como sempre, a live 3A, que vai ter como palestrante a mestra Arlane Silva de Souza, do PPGEL UFP, né, trabalhando com o título Tipologias de Conteúdos no Ensino de Geografia, abordagem para a aprendizagem significativa do conhecimento geográfico. E na live B, nós vamos ter a professora doutora Rosemi da Silva Nascimento, da Universidade Federal de Santa Catarina, do Labitat, coordenadora do Labitat, e também coordenadora do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Santa Catarina. O título é Recursos Didáticos Geocartográficos na Educação Geográfica Escolar. Eu queria lembrar a vocês, né, a professora Bartira sempre faz isso no final das lives, que o certificado será emitido após a finalização do curso de extensão. Então, só após as 8 lives é que os participantes poderão requerer o seu certificado. Os participantes que enviarem no mínimo 6, não precisa vocês requererem, não, porque o certificado vai ser imediato, mas, assim, para que vocês tenham o direito do certificado, é necessário que vocês participem das lives, pelo menos enviando 6 relatórios, né? No final de cada uma delas, usando o mesmo link da frequência, né? E aí o certificado, vocês vão ter direito ao certificado de 40 horas através do SIGA. Então, não se esqueçam, né? Das 8 lives, vocês precisam fazer relatórios de 6. Caso contrário, vocês não têm direito ao certificado, tá? Os slides das lives e outros materiais do curso, eles já estão disponíveis no Drive, que é socializado no nosso grupo do WhatsApp, tá? Então, no Drive também constam os links de todas as lives,
e também o link de todas as frequências. Então, gente, agradeço muito a disponibilidade de vocês, agradeço muito o pessoal que dialogou com a gente, né? Não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo, mas a live só fica interessante quando vocês, na realidade, fazem os comentários de vocês, quando vocês se posicionam, quando vocês fazem as perguntas, porque daí há a possibilidade da gente realmente dialogar, né? Então, eu agradeço muito, viu, a todos vocês que estiveram aqui. Thalita, muito obrigada, viu, por você ter participado bastante, a Bruna também, e outras pessoas aí, a Tayana, a Bruna, obrigada, e a gente espera vocês no próximo evento, no dia 20, para que a gente possa continuar discutindo a aprendizagem significativa e educação inclusiva, tá bom? E assim eu me despeço e a gente se vê, então, no próximo evento, na próxima live. Uma boa noite para todo mundo, um bom descanso, um bom jantar, tá certo? E a gente se vê por aí. Tchau.